Pastor, eu tenho outra pergunta aqui que é muito interessante. Eu vou ler para você, tá? É errado começar o preparo do sermão por uma ideia e não pelo texto bíblico? Será que é errado isso? Essa pergunta aí, pastor, está ligada também com a minha forma de entender o sermão expositivo, né? Eu fui mexido muito com isso há pouco tempo, numa aula. Eu não vejo que é errado, não, pastor. Eu vejo que é perigoso, né? Mas não que seja errado. Eu vejo que é perigoso você começar o sermão por uma ideia, né? Porque a chance de você usar um texto fora do contexto é grande, né? Ou de usar um texto para ilustrar, usar a Bíblia como ilustração para aquela ideia, né? Mas eu já vi também pessoas que iniciam o sermão pelo texto, nos seus estudos e tudo mais, e inclusive pregar aquilo que o texto não está dizendo, né? E já vi e conheço pessoas que iniciam o seu sermão por uma ideia e expõem o texto fiel da mesma forma, né? Então, assim, não existe forma errada de iniciar um sermão. O que existe é interpretação errada do texto, né? Isso sim. Forma errada, não. Independente se for por uma ideia ou por um texto, o que vai existir é a interpretação errada de um texto. Comecei por uma ideia, né? Será que aquele texto, hermeneuticamente, dentro do seu contexto, serve para eu expor essa ideia? Esse texto fala disso aqui, né? Se não fala, então eu vou buscar um outro texto que dentro do contexto, dentro da exegese, dentro da hermenêutica, posso usar para expor aquela ideia, sendo que o texto está falando daquilo, né? Então, para mim, não tem problema nenhum, desde que a hermenêutica do texto esteja correta. Agora, é mais perigoso, né? Principalmente para um pessoal que está iniciando na área da hermenêutica, da homilética, que não tem o cabedal todo de ferramentas, não tem a prática, iniciar por uma ideia, né? Então, é perigoso para esses, né? Então, sempre eu sugiro que comece pelo texto, né? E aplique o estudo bíblico, né? Mas se for começar por uma ideia, cuidado para não usar um texto fora do contexto. Aplique a hermenêutica, né? Aplique a exegese. Veja se aquele texto está dizendo aquilo, né? Então, não existe método errado, né? Forma errada de abordagem. O que existe é a hermenêutica errada. A interpretação errada, sim. Isso sim. Perfeito, muito bem. Outra pergunta. Quais recursos didáticos podem ser usados para deixar o sermão mais interativo? Já que estamos falando de interatividade, e eu lembro de um texto que eu li em algum lugar, faz algum tempo, de um pastor americano que queria ser interativo e muito criativo, ele foi até demais, né? Ele foi para a igreja fantasiado de cowboy, com uma arma de espoleta na mão, aí trouxe a Bíblia, não trouxe, então tá. Aí começava a atirar na pessoa como se ele tivesse morto espiritualmente, né? Como que a gente pode usar uma boa interatividade com recursos adequados, sem cair numa esparrela como essa, numa situação ridícula como essa, né? Dá suas dicas aí de bom gosto e bons recursos didáticos para a gente usar num sermão. Ok. Eu tenho um pouco de dificuldade, pastor, com esses modelos aí, né? De fantasia, de fumaça subindo, né?
de luz em cima do pregador, né? Então eu tenho resistência um pouco para esse tipo aí de interatividade, né? Mas eu não tenho resistência para usar um slide, um PowerPoint muito bem elaborado, né? Eu penso que a interatividade, isso gera sabendo preparar, sabendo usar, né? Não adianta também o cara fazer uma bela apresentação no PowerPoint ou qualquer um outro recurso e ele vai pregando, e o negócio está lá, ele está só apertando o botão e o negócio lá passando, sendo que ele não interage com nada que está sendo projetado, né? Então, o PowerPoint bem usado, inclusive o pregador precisa interagir com aquilo que ele preparou, com o slide, com o PowerPoint, com o vídeo, com o clipe que ele vai passar, ele precisa interagir para que os seus ouvintes também tenham interação, né? Então, essas ferramentas da nova homilética, inclusive, né? Midiáticas, né? Ferramentas midiáticas como PowerPoint, como vídeos, como o uso da voz, o uso da persuasão, né, de forma ética, né? Usar ganchos da atenção, né? Eu falo um pouco sobre ganchos da atenção no meu livro, né? Preparar o sermão num modelo que seja interativo, né? Visando, por exemplo, relacionamentos. Então, a interatividade ela vem dessa forma, por meio de recursos que fogem do padrão comum das mensagens que são pregadas, mas que chega perto daquilo que o povo está acostumado a ver no seu dia a dia, né? Usar como benefício para a exposição da palavra de Deus, né? Eu, particularmente, pastor Davidson, assim, ultimamente, eu tirei o púlpito da minha igreja, né? Então, se tem batista aí me ouvindo, né? Eu acho que o púlpito é um péssimo lugar para interatividade, né? Então, eu tirei o púlpito da minha igreja e coloquei uma mesa, né? Então, eu deixo o pessoal me ver, né? Então, eu coloquei uma mesa ali, agora eu estou esperando mais um tempinho para colocar um banco, então, para ficar mais perto da turma, eu agora com essas lives aí nessa pandemia, eu estou parando mais um pouco atrás do púlpito ou da mesa que a gente tem ali, porque o celular e a câmera precisa filmar, né? Mas eu geralmente não fico atrás do púlpito, eu ando. Se eu vejo alguém, o povo aqui na igreja já me conhece, se eu vejo alguém que está conversando lá atrás, eu saio da onde eu estou e vou lá nele e faço uma pergunta. Você escutou o que eu falei agora no sermão? Se você falar, você vai ganhar vai ganhar um prêmio do pastor. Aí o cara já não dorme mais, né? Ele já passa a interagir melhor, né? Então, são recursos que você pode usar para deixar a exposição bíblica mais interativa, né? Falar, questão da voz, né? Mas isso é muito pessoal. É muito pessoal, mas se você quiser ser interativo e alcançar essa turma pós-moderna, você tem que mudar, né? É uma questão de estilo. Não, o estilo é legal, mas você tem que mudar o estilo às vezes, né? Então, eu mudei muito, pastor Davidson, em prol de contribuir para que a exposição bíblica, o evangelho, realmente se torne agradável, entendeu? Eu passei a ser mais... Eu deixei de gritar, né? Eu falo mais pausadamente. Eu deixei de pontuar muito as minhas mensagens e prego mais num tom de conversação. Eu, às vezes, estou ali no púlpito
e eu sento no chão ali da igreja, a igreja tem um degrau, eu sento ali e converso com as pessoas como a gente estivesse num bate-papo. Então, são formas de deixar a exposição bíblica mais interativa. Eu chamo a pessoa pelo nome, né, eu conheço as minhas ovelhas, eu digo assim, não é, irmão fulano, concorda comigo? Aí o cara responde lá de trás, né? E dá risada, e o outro lado, do outro lado também já ri. Então, o povo vai, né, interagindo. Então, são maneiras da gente tornar o sermão interativo. Como eu disse, pastor, isso aí tira a gente da nossa zona de conforto. É, né? essa talvez seja legal pontuar também que na busca por essa interatividade, citando nomes, ou indo lá, né, onde a pessoa estava conversando e fazer aquela abordagem mais direta do culto, é bom dar, é só para pontuar isso, né, para dar esse tom lúdico, esse tom suave, porque senão, se o pregador for com muita sede ao pote, né, direto na pessoa, com a cara muito séria, com a cara amarrada, vai assustar, ainda mais nos dias de hoje. O povo está com muito melindre para tudo, né? É o povo do mimimi, né? Então, tem que saber fazer, né? Não é só chegar com a cara amarrada e com cara de autoridade. Aí você, em vez de ter a interatividade, você vai espantar, você vai afastar as pessoas, né? Exato. E é assim, pastor, eu quero pontuar também que eu conheço o meu povo, né? A quem eu estou pregando. Né? Então, por isso que nessa interatividade eu tomo certa atitude e sei como eu posso fazer. Né? Eu jamais faria isso numa igreja que eu sou convidado para pregar, né? Que eu não conheço o povo que está ali. Né? Mas o meu povo aqui, que sabe como eu sou, que, não fico conversando, turma fala em casa isso, né? A irmã fala pro filho, né? Não fica conversando no culto, pastor, vai lá em você, né? E o pessoal dá risada. Mas eu conheço o meu povo, né? Eu sei que eu posso usar esse tipo de interatividade aqui e a forma, né, que eu sei que eu posso usar. Então, assim, tem a exegese cultural, né? A exegese do povo, conhecer os ouvintes. Então, tudo isso vai contribuindo para essa interatividade, né? É lógico que eu não vou lá também apontando o dedo, com cara de bravo, não. Vou fazendo isso em tom de brincadeira, né? Mas a pessoa já, né, o pastor está aqui ligado em mim, então deixa eu interagir com o sermão, né? Então, essa é a ideia. Com certeza, né? É claro que quem está nos ouvindo aqui, né, os meus seguidores são pessoas inteligentes e com certeza entenderam bem a sua proposição desde o começo. Mas é sempre bom a gente reforçar, né, para que um ou outro que possa ter tido dificuldade para entender a intenção não tenha problemas, né, com o que a gente comunicou aqui, certo? Sim, sim. Querido, tem mais uma pergunta aqui, nós já estamos quase chegando no final. Será que você pode dar alguma sugestão quanto à elaboração da aplicação do sermão? Tem alguma sugestão assim bacana para a aplicação, né? Porque a gente está buscando essa interatividade e focando na aplicação também após a mensagem já pregada. Dá uma dica legal aí. Certo. Então, pastor, só para focar aqui o livro mais uma vez, né? A parte da aplicação, da contextualização, né? Da implicação que para fins didáticos eu separo, né? Eu separo implicação de contextualização e de aplicação, né? No livro, um dos apêndices do livro, eu dou várias sugestões sobre aplicação da mensagem, né? Por quê? Porque essa é uma das dificuldades de muitos pregadores hoje em dia, né? Como eu disse no início, muitos são bons para expor o texto, né? Mas poucos são bons no sentido da aplicação da mensagem, né?
A aplicação da mensagem é muito importante, pastor. A gente vê Jesus fazendo isso, né? Entrelaçando explicação, aplicação, usando ilustração, contextualizando com o seu povo da época, né? Lá em Atos 17, a gente vê Paulo aplicando, usando implicações para a vida daquele povo. Agora, existem algumas ferramentas que podem contribuir para a aplicação da mensagem, né? Então, só para saber que está aqui no livro, né, eu vou responder a pergunta do pastor, usando lendo o que eu coloquei aqui, tá bom? Então, assim, eu acho muito interessante você aplicar a mensagem a partir de um ponto central, né? Dentro daquilo que você expôs, você usar um ponto de aplicação. Porque assim, pastor, mesmo que você pegue um sermão de 3 ou 4 pontos, a pessoa vai sair sempre daquele culto com um ponto mais firme na mente. Concorda comigo? Mais fixado na mente, né? Então, para que expor 5 se a pessoa geralmente só fica com 1? Né? Então, eu pego esse princípio para aplicação também. Né? Aplicar a partir de um ponto. Né? Pegar uma área da vida da igreja. Por isso que é importante, e a gente não tem como falar de aplicação, pastor, se não falar da exegese dos ouvintes, da cultura, de estudar o povo, né, de estar perto do povo que você pastoreia, quem você prega, de fazer pergunta para eles, né, de olhar o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no estado. Então, é aquela famosa frase, né, é a Bíblia numa mão e o jornal na outra, né? A leitura do povo na outra. Porque senão você também vai aplicar de uma forma que não vai ser relevante. Né? Então, usar um ponto relevante para o teu povo, ou para o povo que a gente está pregando, e aplicar esse ponto naquilo que nós chamamos de círculos concêntricos. E aí vai uma segunda dica, né? A primeira é aplique a partir de um ponto. Use um ponto de aplicação. E a segunda é aplique nos centros concêntricos, né? Nos pontos concêntricos. Ou seja, como aquele ponto de aplicação pode ser aplicado na vida do casal. Como aquele ponto de aplicação pode ser aplicado na vida de um incrédulo. Como aquele ponto de aplicação pode ser aplicado para o jovem que vai amanhã para a faculdade e vai estar diante de fornicação, pornografia e drogadição. Então, como use esse ponto para aplicar para o povo da igreja? Então, assim, eu acho isso muito interessante, pastor Davis. Eu não fico aplicando um monte de coisa. Né? Eu pego um ponto de aplicação, né? Como, por exemplo, eu expus esses dias aqui na igreja 1 Pedro 2,9. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fazer, a segunda parte do versículo, né? Para cumprir, para levar adiante as boas novas, né? Diz lá, parafraseando aqui o versículo, né? Para levar adiante as boas novas. Então eu falei da posição da igreja, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, são títulos dados à igreja, mas todo título ele traz responsabilidade. Se você é um advogado, tem o título de advogado, você tem uma responsabilidade, tem que cumprir com ela. Se você é um médico, gosta do título,
todo mundo te chama de doutor, mas arque com a responsabilidade de doutor, porque senão você vai ser punido. A igreja é muito legal, o povo vibra, né? Ah, nação santa, povo de propriedade. Mas o que vem depois? Para proclamardes as obras, as maravilhas do Senhor. E eu usei um ponto de aplicação. Queridos, para que nós somos chamados? Para proclamarmos as obras, as maravilhas do Evangelho do Senhor. Você pode fazer isso na sua casa com seus filhos. Que tal você começar pregando o Evangelho para o seu filho de uma forma contextualizada que ele entenda? Né? Você pode proclamar as obras do Senhor, as maravilhas do Senhor, o Evangelho, lá na tua faculdade. Que tal você chegar na direção da tua faculdade e pedir uma noite de 40 minutos só para você dar uma palestra antidroga e no final você falar que existe um Evangelho que salva? Então, tá me entendendo, pastor? É um único ponto nos círculos ou círculos concêntricos de aplicação. Né? Então, eu faço isso sempre. Né? Um ponto, e geralmente, pastor Davis, eu fico só naquele ponto. Né? Eu nem vou para a família, eu nem vou para a faculdade, é para proclamar as maravilhas e as obras do Senhor. Então, eu aplico isso. Né? E deixei de fazer várias aplicações no sentido de nação santa, sacerdócio real. Peraí, o povo vai levar o que para casa? Né? O povo vai viver o que amanhã? Então, eu prefiro que ele lembre de um ponto e viva esse ponto de uma forma a trazer transformação de vida, né? Para eles. Né? Então, assim, tem que estudar o povo. Né? Começa com a exegese cultural, começa estudando o povo, depois levanta um ponto de aplicação e, se quiser, expande esse ponto para os círculos concêntricos de aplicação na vida. Eu acho que isso aí foi uma libertação para mim, pastor, de uma forma... Rapaz, ninguém no seminário que eu estudei bacharel em teologia me falou como eu deveria aplicar o sermão, sabia? Aonde que ia entrar a aplicação, o que era aplicação, sabe? Eu não tive essas informações, né? Eu aprendi isso lendo, ouvindo e praticando, né? Ouvindo o feedback do meu povo. Pastor, isso foi legal, cara. Eu compreendi isso aí, foi bom. Então, uma coisa que vale a pena continuar fazendo, né? E aqui no livro eu dou outras recomendações sobre aplicação. E só para a gente concluir aqui, pastor, essa parte, e às vezes o modelo de sermão que você usa, ele já é tão aplicativo que você não precisa nem ficar fazendo aplicações diretas. Né? Nem precisa, porque o modelo já ajuda. Exato, né? Você pode fazer uma aplicação progressiva, né? Você vai crescendo na ideia e no final dá o arremate, enfim. Tem várias formas, né? E mais uma vez, o povo que vai ter acesso ao seu livro, né? Agora que nós estamos lançando nesse vídeo, nessa apresentação, vai ser realmente um povo bem-aventurado, né? Um povo privilegiado, porque está recebendo realmente informações importantes. Você vê, o seu livro não é um livro muito grosso, é um livro simples até de ler, tem uma linguagem fácil, mas ele é muito profundo em tudo aquilo que ele trata. E falando em também trabalhar, né, com profundidade, Pastor Márcio, existe algum software que você possa estar indicando para alguém que quer ter um pouco mais de facilidade para organizar o sermão, né, colocar as ideias no lugar e preparar o seu sermão? Existe algum software que facilite isso? Ok. O irmão está pensando
pensando em softwares de estudo, né? Para estudo do texto, é isso, né? Pode ser software de estudo, até mesmo software para aplicativos, né? Software são programas de computador ou aplicativos até para celular que ajude a preparar o texto, a fazer a exegese e também, dependendo, eu acho que existem softwares também que ajudem a organizar o sermão mesmo, né? O esboço do sermão. Então, o irmão fica livre para fazer a indicação do software que o irmão desejar. Ok. Então, assim, pastor, eu vou falar aqueles que eu tenho acesso e o que eu tenho acesso, que eu tive e o que eu uso hoje, tá bom? Então, assim, hoje em dia ninguém pode reclamar que não tem material para estudar. Eu não tenho livro, né? Mas se você for para a internet, você vai ter acesso a softwares grátis, né? Como, por exemplo, The Word, o SeaWord, né, que são softwares completos, gratuitos e que possuem uma gama de materiais muito grande, né? Inclusive em inglês. Mas eu não sei inglês. Mas você tem, a gente tem ferramenta que ajuda, como o translator do Google, né? Você joga lá, a ideia central daquele texto você terá, né? Então, tem o The Word, eu já usei o SeaWord, eu também, ou S-Word, né? O pessoal fala assim também, eu já usei, são assim, completíssimos e vai ajudar bastante. Não uso mais, pastor, porque depois que eu fui para o Palavra da Vida, o Palavra da Vida ele tem um convênio com a Logos Bible, né? E todo aluno do Palavra da Vida que quiser recebe uma carta, fazendo propaganda aqui do seminário, recebe uma carta de desconto, né? E na época, eu tive esse desconto e eu comprei o Logos Bible, né? E eu uso hoje no meu computador o software que é o Logos, né? Ele é interativo em todos os sentidos. Lá vai nós aí com interatividade de novo, né? Ele é interativo em todos os sentidos, né? Tem materiais, agora já tem o Logos em português, né? Para aqueles que têm dificuldade no inglês. O problema é que ele é caro, né? Principalmente agora com o dólar em alta, né? Eu tinha feito uma compra recente de um jogo de comentários, eu parei de pagar porque $50 estava pagando por mês, estava saindo quase R$400. É muito dinheiro, né? E daí a nossa esposa enlouquece, né? E daí, então, eu parei de pagar, mas eu uso hoje, quem tiver condições, se você tiver condições, adquira. É uma ferramenta excepcional. Você coloca o texto que você está estudando, nas janelas dele, ele já linka, né, todos os materiais disponíveis dentro do software. Desde comentários de pano de fundo cultural, até comentários exegéticos, homiléticos, expositivos. Esse foco aqui, né, que nós mostramos aqui do Carlos Oswaldo, tem lá agora no Logos Bible, várias gramáticas de hebraico, inclusive a do Paige Kelly, que eu tenho aqui, já está no Logos português. Os comentários bíblicos e esperança já está lá também no Logos, e vários materiais, né? Então, a gente tem aí 3 que eu vejo que são principais para o estudo, né? O The Word, o S-Word, e tem o Logos Bible também, que para mim é o mais completo que existe, né? Depois tem outros, né? Tem o Libronics, né? Que é aquele da Oliveira lá, né? Que é o Oliver Tree, né? Na verdade. Existem outros, mas esses são
aí eu creio que os principais hoje, inclusive o The Word, o The Word, ele tem para o Android, né? E o Logos Bible também funciona tanto no iOS como no Android também, né? Então aí a gente tem os softwares aí que são interessantes. Quanto os softwares de preparo, guia, né, para sermões, tinha um pastor, amigo nosso, do Movimento Batista Bíblico, ele inclusive disponibiliza esse aplicativo grátis para o Windows. Ele programou, né, e ele disponibiliza grátis para o Windows numa plataforma dele aí, da igreja dele, que é um software de organização de sermão, né, ou de sermões. Mas você digita o sermão lá, dentro de uma estrutura, né, aquela dedutiva clássica, e os sermões vão ficando registrados, catalogados, e você digita lá, e na hora que você digita lá, ele já abre o Word ou o Office, né? E ele já lança o sermão no Office para você imprimir. Então você não tem o trabalho de ter vários sermões em várias pastas, com dificuldade de procurar, de acesso. Então você vai ali, digita o sermão, a data que você quer, a igreja que você pregou, e ele te dá aquele sermão, né? Chama Querigma, né? O nome desse software, né? Querigma. Agora, eu tive um recurso financeiro há um tempo atrás, e eu pensei assim, pastor, em fazer algo, a princípio, para mim, né? Eu não tinha e assim, até esses tempos agora, até antes do livro aqui, eu não tinha intenção de disponibilizar, porque a bem da verdade, pastor Davis, eu elaborei para mim, né, para o meu ministério pastoral e de pregação, né, que são 2 softwares, né, eu acabei investindo aí para alguém programar esse software para mim, inclusive um pastor, Ederson Menezes, aqui de Ijuí, Rio Grande do Sul, que é programador. Ele programou e montou esses 2 softwares para mim. Um se chama Pregação Relevante, ele tem a trilha para você montar o seu sermão do início ao fim, né? Com perguntas indutivas que vão te destravando conforme você vai montando seu sermão. E você começa no software, e do software ele te leva para o texto bíblico. E do texto bíblico você volta para ele de novo, né? E você vai, então, aí tem a parte de explicação, de ilustração, de aplicação, tem a parte de perguntas, né, que eu estou diante de um texto aqui e esse texto eu não consigo caminhar no preparo, né? E aí você vai lá no software, ele tem uma série de perguntas que eu até coloco lá no software, coloquei lá como perguntas de destravamento, né? Você, por aquelas perguntas, você consegue destravar aquele texto para o seu sermão, tendo para você as partes que são relevantes para formatar e formular aquele sermão, né? E aí ele não foi formulado tendo como base um único modelo de sermão. Não, você tem todo o preparo e no final de toda a informação você escolhe o modelo de sermão que você vai aplicar tudo aquilo que você adquiriu, né? Daí depois desse eu achei que meus sermões estavam ficando muito jogados, né? Então eu preparava no computador aqui no escritório, chegava em casa eu preparava outro,
e aí ficava um pouco de sermão aqui, e aí um pouco de sermão lá, e depois eu era chamado para ministrar numa igreja, e eu ia procurar aquele sermão e não achava onde estava, né? E aí, então, esse mesmo irmão, mesmo pastor, dentro de uma metodologia que eu criei, tanto nesse primeiro software como nesse agora, ele programou para mim esse software de catalogação e de formatação de sermões, né? Então você já tem toda a tua informação, você vai jogar lá no software o seu assunto, o seu ponto principal, o seu conteúdo que você pesquisou naquele primeiro software, e o software foi elaborado, tanto é que o nome é Didasco Sermões em Séries. Ele foi elaborado para pregar, para catalogar o sermão em série. Eu vou fazer uma série em Judas, põe em Judas e coloca todos lá, e ele joga para um editor do lado, e esse editor ele joga para o Word, né? E ele funciona tanto instalado direto na sua máquina, como num pendrive, né? Então, eu conecto aqui no meu escritório, abro o software pelo pendrive, salvo nele, levo embora e eu posso conectar tanto no meu computador em casa, como no meu computador da igreja, que o software vai ser o mesmo, com as mesmas informações. Eu posso usar tanto em vários computadores que eu tenho, né? Então, eu, na verdade, fiz isso pensando na minha própria vida, né? E não tinha, assim, intenção de comercializar e nem disponibilizar, porque uma vez que você disponibiliza, mesmo a pessoa pagando, ela começa a distribuir para outro, vira uma pirataria, e aí você perde o controle daquilo que você pagou muito caro, né? Mas tem um desses daí, que é o primeiro que eu citei, que no futuro eu penso em, inclusive já estamos trabalhando nisso, né? Em colocar um curso de homilética disponível, né, na internet, e esse software vai ser um dos bônus que a gente vai colocar lá nesse curso também, né? Então, a pessoa que for ter acesso ao curso vai levar de bônus esse software aí, que eu vou, na verdade, quebrar a licença dele e deixar aberto para quem comprar o curso poder utilizar essa ferramenta também. Maravilha, de primeira mão você está recebendo aqui no meu canal essas informações de projetos futuros, né, do pastor Márcio, o quanto ele está engajado em nos ajudar mesmo a fazer sermões expositivos melhores. Meu querido, eu quero te fazer a última pergunta para depois estarmos já chegando na parte final, né, da nossa entrevista de hoje. Qual o maior desafio que o seu livro precisa superar na igreja atual? Opa, peraí, pastor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ok, é que deu uma travada aqui. Mas eu peguei a sua pergunta. Então pode responder. Ok, pastor. Na verdade, eu penso que o maior desafio do livro não é na igreja atual em si, né? Na igreja. Porque a partir do momento que a gente usa as ferramentas propostas, a igreja vai ser abençoada, né? E eu tenho tido, assim, retorno de irmãos que depois que eu comecei a aplicar aquilo que eu vim estudando, pesquisando, dizendo que as mensagens melhoraram, assim, muito, né? Então, o desafio não é na igreja, porque a igreja ela vai ser abençoada, né? Ela vai ter uma boa recepção. Mas eu não sei se eu posso dizer, infelizmente, pastor,
Mas o maior desafio que eu vejo no livro que foi feito para pastores são os próprios pastores. Né? Porque eles não estão afim, ou muitos deles, pelo menos, de terem contato com algo novo, né, que quebra paradigmas e que tira da zona de conforto, e que vai de encontro à sua homilética. Né? Eu lembro de um grupo que a gente participava, que inclusive foi eu que fiz aquele grupo, e eu acabei adicionando o irmão lá, né? Aquele grupo de pregação, e tinha alguns pastores naquele grupo, e eu vi que o irmão falou da semente é a palavra, da nova homilética, né? E vários deles fizeram várias perguntas para o irmão, que foram perguntas confrontadoras, por causa daquilo que o irmão estava falando. Né? Eu lembro bem, eu lembro. Lembra, né? Lembra disso, né? E hoje eu tenho esses mesmos questionamentos confrontadores de pastores que estão junto comigo, que estudaram comigo, né? E que, de forma nenhuma, estão dispostos a ler o que eu coloquei aqui ou aceitar o que eu coloquei aqui. Né? Então, quando a gente fala de tudo isso que nós falamos aqui, você é colocado como liberal, né? Como eu já fui chamado várias vezes. Né? Pastor, o senhor é liberal, né? A gente não pode chamar o senhor pregar na nossa convenção ou na nossa igreja porque o senhor é liberal, o senhor é um batista liberal. Né? Então, pastor, infelizmente, se tem pastor aí que vai me ouvir ou me ouvindo nesse vídeo, nessa apresentação aí de lançamento, a ideia do livro não é ser liberal, não é barganhar o evangelho, não é vender a tradição bíblica da boa interpretação, da boa exegese, não é nada disso, mas é oferecer ferramentas para você apresentar esse evangelho puro, genuíno, de forma a alcançar o coração dos seus ouvintes, das suas ovelhas. Né? Então, eu digo, se permita entrar nesse desafio, porque vai valer a pena. Foi o que eu fiz, né, e tem valido a pena, está valendo a pena para a minha vida. Né? Então, o maior desafio são os pastores para qual esse livro foi escrito e a quem ele deve chegar. Né? E eu sei isso, que o maior desafio são eles, pelas conversas, né, e pelos feedbacks que eu tenho tido quando eu falo do conteúdo aqui escrito. Né? Mas, pastor, eu tenho certeza que quem lê o livro não vai ser assim completamente perturbado. Né? Eu estava respondendo para um pastor recentemente, e eu disse para ele assim, olha, se você é alguém que tem dificuldade de quebrar paradigma, não compre o meu livro, né? Porque você não vai aplicar. Né? Mas é um livro desafiador e que precisa chegar na vida desses pastores aí, nesse povo que está disposto a expor a palavra, né, de forma mais contextual e alcançar a sua geração. Né? Para encerrar essa minha fala aqui, um pastor me perguntou assim, pastor, e se eu não quiser aplicar esses métodos seus aí, quiser continuar com aquela minha pregação que eu aprendi no manual de teologia, eu falo
no manual de homilética, eu falo disso no livro, eu não cito o nome, mas eu falo que tem pastores ainda pregando baseados em manuais de homilética de 60 anos, 50 anos atrás. E se eu quiser continuar na minha perspectiva, eu digo, você continue, você vai continuar alcançando pessoas pré-modernas e modernas, mas vai ser muito difícil você alcançar as pessoas pós-modernas, né? Ou pós-modernizadas, né? Então, fica o desafio aqui. Perfeito. Eu vou agora mudar aqui para nós dois aparecermos um do lado do outro. E já estamos chegando nas considerações finais. Então, eu gostaria que primeiro o pastor Márcio desse as suas considerações finais. Nos despedimos aqui, né, desse vídeo de lançamento do livro das novas perspectivas, novos desafios, né, para a pregação expositiva, né? Como nós estamos falando aqui, é bastante desafio a ser vencido e uma boa parte desse desafio, talvez o maior dos desafios, é realmente estarmos quebrando certos tabus, certos ranços, né, que ainda persistem na mente de alguns colegas nossos. Então, pastor Márcio, suas considerações finais. Bom, pastor Davis, eu acho que eu falei bastante sobre o livro, né? Não tudo, né? Mas algumas coisas e um pouquinho do meu pensamento, que eu julgo muito importante, pelo menos para a minha vida. Espero que possa contribuir para outros também, do que é o sermão expositivo, como eu entendo. Eu acho que no livro tem uma parte muito importante, que é a parte de modelos de sermões, que eu cito e mostro alguns mais desenvolvidos, né? E, na verdade, a minha consideração final eu falei aqui anteriormente, né? Eu ia, na verdade, concluir com essa fala aos pastores, né? Que deixem-se desafiar por uma nova perspectiva de entrega de sermão, né, de retórica, né, mais contextual, né. Não é barganhar o evangelho, vender, abrir mão do que é absoluto, não, mas se deixe vencer, né, por novos desafios, se aventure nessa área da nova homilética. Ela tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom. Eu particularmente vejo que há mais coisa positiva do que negativa. A pós-modernidade tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom, porque abre para possibilidade de interatividade, de contextualização, de uso de novas mídias, né? Então, você que é pregador aí, que é pastor, está me ouvindo, salta esse desafio, né? E temos aí ferramentas. Eu acho que a minha é mais uma que está chegando, mas nós temos outras aí também, né? O próprio pastor Davidson, a semente é a palavra, vai contribuir com certeza em muito, mas é preciso que nós estejamos abertos para esses desafios aí, né? Então essa aí é a minha consideração final com respeito a tudo aí que nós falamos. É isso aí. Pastor, só quero colocar aqui mais 2 projetos aí que eu tenho em mente, né? Então, eu tenho 2 projetos para serem trabalhados, que inclusive um deles eu já comecei, que é um panorama bíblico, né, do Novo e do Antigo Testamento. Como eu comecei a trabalhar no Novo, então provavelmente mais para frente aí, nas conversas nossas aí com contextualizar, e o pastor Davidson deve sair do Novo Testamento primeiro, né, numa formatação
visando a contextualização também, a aplicação de cada livro bíblico para a vida, né? Então não tem de ser só um projeto de pesquisa no que diz respeito à hermenêutica, à exegese de cada livro, mas também com aplicações para a época atual, né? E um outro projeto ainda não sei o que a gente vai conversar futuramente aí, pastor Davidson, não sei se vai ser um complemento para esse livro, né? Ou se vai ser um novo livro onde a gente vai falar só sobre modelos de sermão, né? Trabalhar vários modelos, o seu desenvolvimento, as ferramentas para usá-los, né? São projetos para frente, né? Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, né? Mas a minha esposa me disse que eu estou ficando louco. Então, mas são projetos que tem na minha mente que eu pretendo aí disponibilizar também. Bom, então é isso, pastor. Obrigado. Com certeza, a gente tem fé em Deus de que tudo vai dar certo e esses projetos vão ter andamento. E a gente está aí, né, contextualizar para ajudar a concretizar, né, assim como fizemos a concretização do seu primeiro livro, da sua primeira obra, nós estamos prontos também para ajudá-lo no lançamento, né, desses novos projetos aí. E eu quero agora dar minhas considerações finais para você que me segue. Estamos rumo aos primeiros 1000 inscritos no meu canal. Espero que você que gosta desse tema, gosta de exegese de Bíblia, que você não é assinante ainda, está esperando o quê? Assine meu canal, clica no sininho, compartilha com seus amigos, tenho certeza que vai ser bênção. Eu também tenho aqui uma playlist chamada Exegese e Exposição. O pastor Márcio falou sobre softwares da Bíblia. Eu também já fiz uma live aqui no canal só sobre isso, demonstrando cada um deles. Você pode também ver e aproveitar essa expansão, né, de conhecimento sobre os softwares da Bíblia também. E eu quero agradecer você por estar nos assistindo até agora, por acompanhar esse belíssimo lançamento do livro do pastor Márcio Trindade. E olha, compre o livro. O livro do pastor Márcio está à venda. Você pode achá-lo no site da editora Contextualizar, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode clicar ali no link, acessar o site, procurar pelo livro do pastor Márcio e vai fazer toda a diferença no seu jeito de pregar. Mas eu não sou pregador ainda, gostaria de ser um dia. Compre o livro do pastor Márcio. Você não vai se arrepender, você vai ter uma perspectiva ampla de como preparar sermões expositivos, mas contextualizados, provocando interatividade mental entre os seus ouvintes e vai ampliar de modo muito grandioso o alcance das suas pregações. Se você também quiser ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto, eu tenho um curso gratuito na plataforma Udemy sobre a nova homilética. Você pode acessar de graça, já tenho praticamente 500 alunos ali participando dessa plataforma, você vai aproveitar bastante. Tem também o curso de estudo bíblico indutivo, que também é grátis na mesma plataforma Udemy. Agora tem um outro curso, esse é pago, está em outra plataforma, o curso de introdução à exegese bíblica. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da Bíblia, procure também o curso e eu tenho a certeza de que ele vai ser bênção para a sua vida. O valor é bem pequeno, um investimento muito pouco, que você pode fazer pelo tanto de conhecimento que você receberá. Pastor Márcio Trindade, muito obrigado pela sua presença. Para aqueles que estão nos assistindo aqui agora, dependendo do horário que esse vídeo vai ser lançado, nós estamos agora a 1h15 da manhã, no meu relógio. Estamos aqui pastor, bastante cansados. Eu queria só fazer uma consideração.
Sim, pode falar. Eu só queria fazer uma propaganda aqui também, né? Pode falar, fica à vontade. Na verdade, assim, eu tenho um site chamado de Pregação para Hoje. O endereço é www.pregaçãoparahoje.com.br. E tem um canal no YouTube também com o mesmo nome, Pregação para Hoje. Então, no site eu posto artigos, é um site novo, né? Eu posto artigos, vídeos, lá no canal do YouTube também, a gente vai estar retornando agora. E no site vão ser lançados os 3 cursos, pastor. Esse Como Preparar esboços de sermões expositivos, dentro daquela perspectiva da homilética clássica, né? mas com ferramentas de contextualização. Né? Vai ser nesse curso que vai estar disponível o software do Pregação Relevante. Né? Um outro curso mais para frente também, que a gente já está trabalhando, que é ainda não sei como vai chamar o nome, mas talvez homilética avançada ou imersão homilética, que vai ser o curso que vai ter como base o livro. Tá? E um terceiro curso que é um hebraico bíblico instrumental para professores e pregadores de Bíblia. Né? Então, não é um curso complicado, não. Né? É um curso que vai ter como objetivo, o próprio nome já diz, instrumental, estudar o hebraico por meio de instrumentos bíblicos, como o uso do software The Word, S-Word, o Logos, e outros softwares que vai ajudar a estudar o hebraico bíblico com vistas ao preparo de sermão. Então, esses 3 cursos vão estar ao longo do ano, eu penso que desse ano, disponíveis lá no site Pregação para Hoje. Tá? Uma outra propaganda aqui, pastor, eu tenho um canal no YouTube de devocionais que eu iniciei agora. Né? Eu tenho compartilhado até com várias pessoas que se chama Evangelho do Dia. Né? Então, de segunda a sábado, eu tenho postado um devocional bíblico que fica entre 4 a 10 minutos. Né? Eu tenho feito o esforço para ficar dentro dos 5 minutos. Bom? Então, o nome do canal é Evangelho do Dia. Se você gostaria de receber as mensagens, né, entra lá no canal, faz a sua inscrição, ativa as notificações lá, o sininho, porque aí toda manhã ou toda noite, geralmente eu posto entre 11 da noite e 1 da manhã, ou na parte da manhã, quando eu subir um novo vídeo, você vai ser notificado e vai poder acessar lá o devocional. Se você quiser receber pelo WhatsApp, 49 9910 2223, só me mandar uma mensagem que eu envio a mensagem para você. Né? A gente não fala número de celular na internet, né? Mas como a gente está aqui num canal de pessoas idôneas, né? Eu acho que você não vai pegar o meu telefone e sair vendendo por aí e nem ficar passando trote, né? Mas se você quiser receber os devocionais, tá bom? Só acessar, me mandar uma mensagem. Eu não vou ficar enviando mensagem para você todo dia, toda hora, de um monte de coisa, não. É só para os devocionais, tá bom? Valeu, obrigado. Tranquilo, depois o pastor Márcio vai me enviar os dados, né, todos os dados, os links, o celular, e eu vou colocar lá na descrição desse vídeo aqui, e você poderá acessar quando você desejar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, paz e bênção sobre todos nós. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe a todos. Grandemente.